É um grande prazer conhecer o senhor. Libério da Silveira. Mas esse cumprimento... Da maçonaria, sim. Eu fui introduzido na ordem pelo meu padrinho, Antônio de Carvalho. O que escreveu Sociedade Livre? Sim. Eu conheci. Um grande abolicionista. Mas então foi o senhor que herdou o jornal? Exatamente. E esse é meu amigo Peter Zettel. Um grande amigo e parceiro no jornal. Outro maçom. É um grande prazer conhecê-lo. É bom saber que estão entre amigos. Autoridades maçônicas já nominadas, senhores visitantes de todo o país, a importância deste momento, o caráter libertador da maçonaria, responsável pela sua importância no movimento de emancipação política, deve ser ressaltado sempre como um marco decisivo no cenário das discussões dos ideais liberais e democráticos. O combate travado contra o absolutismo em diversas frentes credencia a maçonaria como um baluarte na luta em prol da nossa independência. Eu não creio que a população admitirá a manutenção e enxergar o que é melhor pro nosso povo. Abre o olho. Nas comemorações do Dia do Maçom, eu quero prestar uma homenagem à família maçônica, que, como protagonista ativa da história brasileira, tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento e com a implantação em nossa cultura dos preceitos básicos da instituição, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Queria dar meu boa noite a todos e a todas, cumprimentar o nosso grão-mestre da grande loja maçônica do estado de São Paulo, Francisco Gomes da Silva, e através destes, a toda a família maçônica. Dos maçons do Brasil, eu queria aqui expressar, em nome de todos os paulistanos, os mais sinceros votos de um Feliz Natal e um 2009 pleno de realizações de saúde. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana? Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso,
Depois criamos ainda o grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Gautêmico Cárdenas ainda não foram. Mas Eu não sei o que é isso. Você participou do Foro de São Paulo, do primeiro? Eu fui lá algumas vezes, mas eu não acredito naquilo. Eu nunca frequentei o Foro de São Paulo, não sei uma vez que me convidaram para fazer uma palestra. Fui lá algumas vezes. Eu não sei o que é isso. Por exemplo, na última eleição você tinha 4 candidatos. 3 deles pertenciam ao Foro de São Paulo. O PDT, garotinho, pertence ao Foro de São Paulo. O PPS, que era o Ciro Gomes, pertence ao Foro de São Paulo. E o PT. Ora, existem resoluções do Foro de São Paulo, já de anos atrás, que colocam como prioridade para todo o foro eleger o Lula presidente da República do Brasil. Então, como é que os sujeito assinam um compromisso de eleger o Lula presidente e no dia seguinte ele se apresenta como candidato fazendo de conta que é concorrente? Então vão lá para servir de sparring. E depois de apanhar, ele é premiado, como o seu Ciro Gomes foi premiado com o Ministério. Eu não sei o que é isso. Qual era a ideia do Foro de São Paulo? A ideia do Foro de São Paulo era reunir aquilo que era tudo fora do poder, por regra, no meio das ditaduras latino-americanas, a oposição à esquerda. Então essa era uma ideia generosa. Eu não sei o que é isso. Então, as Farc naquela data, para dar um exemplo muito caloroso aqui, as Farc naquela data era uma guerrilha de esquerda na Colômbia, não sei o que e tal, foram recebidos aqui. Eu não sei o que é isso. Eu participei de uma ou duas noite. Eu não sei o que é isso. Mas eu conheci o pessoal, por exemplo, da Nicarágua, comandante Zero, conheci bem. Gente boa, não resolve nada. Conheci quem mais? Eu conheci o comandante lá da guerrilha do México. Aquilo fica assim meio ridículo, sabe? Chiapas. Fui lá, negócio de mediação e tal. Sabem sim, nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo, o comunismo não vai ter vez. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando à nossa nação. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. ¿Quién tiene hambre, Graham? Entende que é o conjunto, né, das pessoas que constrói uma sociedade melhor. Minha palavra é de agradecimento.
É com muita alegria que quero trazer um abraço muito fraterno, muito amigo a todos vocês e destacar a importância da maçonaria no mundo. Dizer que somos parceiros desses sonhos, desses ideais e desse trabalho. Muito obrigado. A grande loja maçônica do estado de São Paulo recebeu nesta sexta-feira, dia 8 de novembro de 2013, a visita ilustre do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que a convite do grande secretário de Cultura da GLESP, Paulo Ornelas, e do grão-mestre Ronaldo Fernandes, fez palestra com o tema Saúde. Sua visita foi marcada também por convidados políticos, empresários e militares. O governador também foi condecorado com a mais alta honraria da grande loja, com a Comenda 2 de Julho, Fundação da GLESP. A maçonaria, a nova ordem, ela tinha um candidato. Ela estava focada em um candidato. Esse candidato, a priori, era o Alckmin. Todos se juntam para cima do Alckmin, mas o Alckmin não consegue explodir. O Alckmin não dispara, o Alckmin não dispara. Não acredita em urnas eletrônicas, não acredita nessas pesquisas porque é mentira. O Brasil é hoje um país melhor do que era algumas décadas atrás, e efetivamente somos um país melhor do que éramos algumas décadas atrás, isso em razão de uma construção que foi feita ao longo de muitos anos e por vários governos. Reconhecer nossa própria história, eu acho que é um instrumento absolutamente fundamental para nós sabermos construir o nosso futuro. A grande loja maçônica do estado de São Paulo teve no dia 10 de abril a visita do ilustre senador e candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, que foi recebido pelos sereníssimos grãos-mestres das potências maçônicas GOSP, GOP e GLESP, que formam o Grupo Estadual de Ação Política, GEAP. O senador, após algumas formalidades, proferiu palestra no Templo Nobre do Palácio Maçônico, mostrando sua visão política sobre a atual situação brasileira e também apresentou seu plano de governo aos maçons e à sociedade, comprometendo-se com as prioridades sociais imediatas. Anseio pela colaboração da maçonaria brasileira, que sempre esteve presente nas grandes mudanças históricas do nosso país, finalizou o senador Aécio Neves. Vários trabalhos para o nosso antigo presidente, o senhor Inácio Lula da Silva. Antigo presidente, o senhor Inácio Lula da Silva. Para quem não sabe, Lula é um babuer da magia. É o segundo alto escalão mais forte da magia negra. Lula é um dos maiores comedores de defunto do Brasil. É um instrumento de Satanás. Lula foi o melhor presidente que o Brasil teve. Lula não conquistou só o Brasil. Lula conquistou o mundo. Todo mundo, quando recebeu Lula, votaram em Lula pensando que Lula era, sabe o quê? Um analfabeto. Lula é pernambucano, é da minha terra.
mas só nasceu em Pernambuco. Lula veio garoto, morar em São Bernardo do Campo. Trabalhou nas maiores metalúrgicas de São Bernardo. E lá ele fez revolução muito grande. Lula foi sempre político e um homem muito esperto. Conquistou o Brasil. Depois que conquistou o Brasil, entrou a nossa presidente atual. A nossa presidente atual também é um instrumento de Satanás. Ela faz parte do satanismo. Meirelles também, mais um, envolvido com os banqueiros, sempre entregando a nação, banqueiros esses que estão roubando a nossa nação, que tem lucros de bilhões todos os anos, escravizando o nosso povo. Candidato, o seu nome foi citado na delação da Odebrecht, o seu nome. O seu nome foi citado na delação também de Mônica Moura e da UTC, de Ricardo Pessoa. Muito bem. O senhor acabou de ser denunciado pelo Ministério Público nessa semana por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. O senhor e mais 4 pessoas, entre elas, inclusive, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari. O senhor, portanto, é denunciado na Lava Jato. Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo se lembram dos 12 anos de normalidade democrática que nós vivemos no país. Era luz para todos, era universidade para todos, era ProUni, eram universidades no interior, eram escolas técnicas no interior, era a transposição do São Francisco, era transnordestina. Geramos 20 milhões de empregos em 12 anos na iniciativa privada e no serviço público. 12 anos de normalidade democrática. A partir do momento que a oposição passou a contestar o resultado das urnas, nós passamos a enfrentar essa crise. Candidato Fernando Haddad, muito obrigado pela sua presença aqui, por enfrentar as perguntas nessa entrevista na bancada. O problema é com quem o Bolsonaro passou a andar. Esse é o problema. Bolsonaro, para atender o mercado, vem com Paulo Guedes como seu ministro da Fazenda. Paulo Guedes atende o mercado internacional. Paulo Guedes leva o Bolsonaro nos Estados Unidos para conversar com a família Rockefeller. Paulo Guedes leva o Bolsonaro no dia 5 para conversar com a família Marinho, junto com João Marinho, que é filho do Marinho, Rede Globo. Foi lá. E no dia 6 acontece o que aconteceu. E eu pergunto, quem é o vice de Bolsonaro? O vice de Bolsonaro é o Mourão. Mourão é maçom declarado. E Bolsonaro, Daciolo? Bolsonaro é maçom? Eu não acredito que ele seja maçom. Mas ele anda no meio dos maçons. Ele tem amigos maçons. Ele frequenta um meio de maçons. O problema é que o seu vice está lá dentro da maçonaria. Que maçonaria é essa, Daciolo? É aquela que sempre teve no poder da nossa nação. É aquela que prega liberdade, igualdade e fraternidade só entre eles. E o povo está morrendo. E o povo está sofrendo. A partir do momento que Paulo Guedes se aproxima de Bolsonaro, começa a mudar suas posições. Começa a mudar posições como, por exemplo, o voto da reforma trabalhista. Eu sou contra. Ele foi a favor. Por que ele foi a favor? Ele não iria a favor. Olha o passado de Bolsonaro. Bolsonaro nunca fez isso. Bolsonaro hoje é a favor da reforma da Previdência. Ele nunca foi a favor disso. Por que agora ele está sendo a favor disso? Bolsonaro nunca foi a favor da privatização de entregar a Petrobras. Por que agora ele está sendo? Ele está sendo pressionado por alguém.
estão pressionando ele, encostaram nele, estão sugando ele. As pessoas que estão em volta dele estão envolvidas com nova ordem mundial, com maçonaria e com os Illuminati. E levaram ele para pedir bênção lá nos Estados Unidos para a família Rockefeller. Olha lá, ele tem mais de 30 anos de vida pública. Pega as votações dele toda. Depois que ele conheceu esse grupinho aí, ó, esse grupinho do poder, essa elite que está escravizando nosso povo desde sempre, mudou o posicionamento dele. Fórum de São Paulo, ele nem sabia o que era, ele fala. Falamos de Ursal, muitos riram, mas depois pesquisaram e foram ouvir falar da Unasul. E aí você começa a entender. Aí você pega a Constituição, no artigo número 4, no parágrafo único, você vai ver lá que eles vão querer construir uma sociedade latino-americana de nações. Querem tirar as fronteiras, querem fazer um único povo, querem fazer um único continente, querem dominar. Isso é a nova ordem mundial que está por trás disso. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. América do Sul praticamente unificada, com um parlamento único, de uma só moeda, um banco central e um governo totalmente comunista, retirando todas as bandeiras e seus hinos, formando apenas um só país de cor vermelha, chamado de Pátria Grande. Nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra. Nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, aspas, e leio o dispositivo constitucional: a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Porque o Brasil é a bola da vez, é a cartada final, onde todas as fases do plano comunista já foram cumpridas à risca, com a criação do Foro de São Paulo, a Unasul e a Ursal. E a Pátria Grande será o último passo para essa concretização comunista. Porque a imprensa e a mídia faz parte desse sistema também. Qual sistema, Daciolo? Eu estou falando da nova ordem mundial, irmão. Você acha que eu estou na carne quando eu falo de nova ordem mundial? Você acha que eu estou na carne quando eu falo de Illuminati? Você acha que eu estou na carne quando eu falo de maçonaria? Não, não, não. Vão cair, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Nova ordem mundial, Illuminati e a maçonaria. Saiam da nação brasileira. Quero deixar mais um recadinho. Tem 5.570 municípios. Vocês colocaram na entrada das cidades aquele templo, aquele templo maçônico lá na entrada da cidade. Vocês vão adorar Satanás lá dentro do templo dos senhores. Vocês vão fazer na casa dos senhores, podem fazer dentro do templo dos senhores. Em área pública não. Quando virarmos presidente da República, eu vou derrubar um por um. Todos vão sair. Atrás, você vai ver, você vai entender o que eu estou falando. Vai sair uma por uma. Se quiser colocar no máximo de 2 metros. E cada uma que colocar no meu país vai ter que colocar no teu país. Cada uma que tiver na nação brasileira vai estar lá nos Estados Unidos. Senão vai estar fora. Vai indo para trás, filho. Vai indo para trás. Vai indo para trás, vai chegando para trás. Mostra pro povo. Mostra pro povo isso aí. Mostra isso para a nação. Está repreendido. Tirem da nação. Tirem da nação. Tá certo, senhor? Vocês já estão em todos os estados da federação. Aqui eu estou em Goiás. Se eu for mais à frente, eu vou mais à frente e vou mostrar isso. Eu vou sair agora daqui de Brasília. Vou sair e vou mostrar para você que eles estão colocando isso em todo o território.